Isso. Eu vou mencionar apenas o verso de número 15. Eu acredito que hoje a gente consegue terminar esse assunto. Se não conseguir, fica para outra terça-feira. Não me perdoe que a garganta está meio arranhando hoje. É só a graça de Deus. Enfrentar de manhã um frio de 6 graus e voltar hoje de manhã. Tem que ter muita opinião para levantar da cama, né? Ou necessidade. Mas é mais necessidade do que opinião. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15, diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Soberano Deus, nós queremos louvar o teu nome e agradecê-lo por mais um dia de vida, mais um dia de vitória. E mais uma vez nós estamos aqui unidos e reunidos em tua presença para aprender de ti, Jesus, a tua palavra. Senhor Jesus, nós nada temos e nada podemos se o teu Espírito Santo não estiver conosco, nos abençoando, nos renovando e nos fortalecendo. Mas que a tua boa mão continue nos acompanhando, nos ajudando, nos dando graça, sabedoria, entendimento e guiando os nossos passos, Senhor, na tua direção. Nós pedimos a tua graça, somos agradecidos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. A semana passada nós comentamos sobre a oração, né? Sobre o dever que nós temos de orar, porque a oração não é uma segunda opção na vida do crente. A oração ela é uma necessidade. A presença do Espírito Santo de Deus também não é uma opção ou uma segunda opção para a nossa vida, como se sem ele dá para viver. Não. O Espírito Santo é prioridade na nossa vida e nós temos que sempre pensar dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai incentivar a igreja de Corinto a buscar com zelo os dons espirituais. E os dons espirituais é óbvio que é dado pelo Espírito Santo de Deus na vida do crente. E mais uma vez, diante desse texto aqui, o verso número 15, só relembrando os irmãos que aqui é Deus falando. Essa palavra aqui não é produzida pela vontade de Salomão. Essa palavra aqui é o próprio Deus falando com Salomão e são palavras de conselhos que Deus está dando para Salomão e Salomão deveria transmitir essa mensagem para o povo. E essa palavra também serve para nós hoje. Tem mais de 2000 anos que essa palavra foi escrita, ou mais de 4000 anos, vamos colocar assim. E essa palavra ela foi escrita, porque só de Jesus para cá nós temos aí 2024 anos já passados. E Deus, a palavra de Deus ela continua sendo a mesma, com a mesma força, com a mesma eficácia, ela não perde a sua validade com o tempo. E ela não precisa de nenhuma outra instituição, vamos dizer assim, de nenhum outro teólogo que diga essa palavra não tem validade, essa palavra tem que ser repensada. Não. A Bíblia não é para ser reescrita, porque a palavra de Deus foi escrita uma vez só, e aqui está sobre as nossas mãos, e a palavra dele ela é viva e ela é eficaz. E aí ela continua viva, ardendo nos nossos corações. Então esse conselho que o Senhor está dando para Salomão aqui, serve para nós também nos dias atuais. Porque Deus está dizendo assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Foi lindo nessa noite aqui, o Simão leu aqui no Salmo de número 70, onde o salmista Davi, ele dá um salto, né? Lá do 40 ele pula para o 70, e no 40 ele manda esperar com paciência, no 70 ele pede a pressa de Senhor. E tanto o Deus que respondeu no Salmo 40, que ele esperou com paciência, é o mesmo Deus que vai responder a oração no Salmo 70 de um homem aflito que necessita de um socorro. A mesma coisa é conosco nos nossos dias, irmãos. Deus ele continua ouvindo a nossa oração e ele continua trabalhando em nossas vidas. E a gente percebe que
processo da bênção de Deus sobre a nossa vida, tem que haver um sinergismo entre Deus e o homem e Deus. O que é esse sinergismo? É uma comunhão entre Deus e o homem para que o milagre de fato aconteça. E isso não muda no decorrer da história. Embora alguns andam dizendo por aí que eu não preciso mover uma pedra para receber de Deus a salvação, eu não preciso fazer nada, essa doutrina ela é completamente antibíblica e fora do padrão daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque há inúmeros versículos na Bíblia que diz que de uma participação humana no processo de salvação. E é claro que dentro desse processo de salvação, o maior preço que pagou foi Jesus. O preço que Jesus pagou por nós é impagável. Nós não tínhamos o mínimo de condição de pagar o preço que Ele pagou, entregando a sua própria vida e culminando com a morte dele sobre a cruz do Calvário, consumando, levando sobre ele os nossos pecados para nos garantir a salvação. Ora, essa salvação é garantida no nome de Jesus, claro. Sem o nome de Jesus e sem a presença dele na nossa vida, essa salvação não acontece. Mas para essa salvação também acontecer no homem, é natural que o homem se apresente diante de Deus crendo que ele existe. Então nós temos que o ser humano ele precisa exercer a fé num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que liberta. E ele exercendo a fé, essa fé ela vem acompanhada também de um pacote de coisas que o homem precisa fazer. É fé e obediência. A obediência ela é um princípio que nós precisamos observar. A gente pode dizer que tem pelo menos 3 regras básicas que o ser humano vive sobre ela. Primeiro é a lei. Vamos pegar 3 aqui. A primeira é a lei que eu quero destacar. O que é a lei? A lei é aquilo que rege a conduta de um país, que coloca sobre o cidadão um comportamento moral, como ele deve se comportar. Então a lei ela existe para quê? Para regrar o ser humano. Olha, você precisa pagar os seus impostos, você precisa dar direito na rua, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode, porque se você roubar, matar, você vai sofrer as consequências que essa lei obriga, que você está transgredindo a lei, ou seja, é um marginal. O que é um marginal? Essa palavra ser muito feia, a gente já pensar em alguém de má índole, mas o marginal é aquele que anda à margem da lei. Ele não anda na lei, ele anda na margem da lei, ele anda transgredindo a lei, então a lei ela corrige esse cidadão para tentar colocar ele no caminho. Salomão escreveu nos Provérbios dizendo assim que a vara foi feita para as costas do tolo. Então o que é a lei? A lei é a vara que bate nas costas do tolo, porque ele transgride a lei e obviamente a lei vai puni-lo, a lei não vai deixar ele o camarada sai daqui, por exemplo, sai daqui da porta da igreja e vai resolver assaltar alguém no meio da rua. O assalto dele é mal sucedido, a polícia vem, prende ele, leva ele para a cadeia e deixa ele preso lá que ele vai pagar. E não tem negócio, meu Deus me livre. Não, você vai pagar porque você cometeu uma infração e você precisa, você é o marginal, está na margem da lei. Tem os princípios. Eu vou deixar falar o princípio por último, mas existe também um outro comportamento que rege a nossa vida, que são as regras que são estabelecidas e nós precisamos obedecer às regras. Então, por exemplo, nós trabalhamos em alguma empresa e a empresa tem lá a sua carta de valores, a sua visão e tem todo um escopo que os funcionários precisam observar, são regras. E qual é a regra? Já trabalhei numa empresa que a regra era: você não pode entrar no seu ambiente de trabalho barbudo, porque é regra, e essa regra não pode ser quebrada. Mas vez por outra, alguém quebrava essa regra. Por quê? De alguma forma escondia o rosto, colocava como era um ambiente muito gelado, colocava a máscara e às vezes passava. Mas a regra foi quebrada. E se alguém quebrou uma regra, vamos lá, dá para passar? Por hoje passa, tudo bem, vai embora. Mas existe algo, irmãos, dentro de nós, e isso é estabelecido pelo próprio Deus, e isso não pode ser quebrado, é princípio. Então, obediência é um princípio que nós devemos obedecer. E quando quebramos esse princípio,
Deus até perdoa pela quebra desse princípio. Por exemplo, Davi cometeu um adultério, o melhor exemplo, né? Davi cometeu um adultério, ele quebrou o princípio da lei, ele quebrou o princípio moral, ele quebrou um comportamento que ele deveria se manter puro, intacto diante de Deus. Deus perdoou Davi, mas porém as consequências por a quebra daquele princípio veio sobre a vida de Davi. Então nós temos que andar sempre observando isso à luz da Bíblia, para que nós não venhamos constantemente estar batendo de frente com alguns princípios que são bíblicos e iremos sofrer de fato as consequências se isso for mudado na nossa vida. Por exemplo, a lei ela pode ser não cumprida e os homens percebem, a gente percebe isso no nosso dia a dia e no nosso país isso está latente aos ouvidos de todo mundo. Não vou entrar na área da política, mas a gente vê isso no nosso país acontecendo, que os juízes criam leis que, para beneficiar alguém, se a lei diz, você cometeu esse crime, você tem que ir preso. Não, mas vamos criar um adendo da lei aí, criar uma emenda, para que a gente consiga não tirar a força da lei, mas pelo menos alivie um pouco a punição. Então, por exemplo, se o camarada cometeu um crime que poderia passar 100 anos na cadeia, agora pela emenda que é criada, alivia a carga da lei, aí a pessoa vai sofrer apenas, vai pagar 10% daquilo que ele deveria ser. Então, o homem, dentro da lei humana, os homens criam situações para aliviar a sua carga. Mas dentro da lei de Deus, irmãos, a coisa não funciona assim. Na lei de Deus pau e pedra é pedra, ponto e acabou. Não existe criar algumas traduções, discernimento ao meu bel prazer, para me beneficiar. Não. A Bíblia ela não procura beneficiar ninguém, a não ser aqueles que andam em obediência à sua palavra. Então Deus ele está conversando com Salomão aqui após esta oração, e ele está colocando as regras que o povo deveria observar durante toda a sua existência. E aí Deus está prometendo, e aí está dizendo assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Mas vamos voltar no verso de número 15, ele diz assim, agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos ao quê? A oração.